Bem-vindos à Rádio NUPO. NUPO é o Núcleo de Pessoas nas Organizações, que é um centro de estudos de pesquisa sobre gestão de pessoas e recursos humanos, aqui do Centro de Gestão da ESPM. Hoje falaremos sobre a experiência de estagiar. Para isso, convidamos 3 alunas do curso de graduação de administração da ESPM. Começamos com Júlia Perrucci, que trabalha em uma empresa de telecomunicação. Depois temos a Luana Dalla Verdi, que é da Ford do Brasil, e Isabela Lu, da Cognisa RH. Então, bem-vindas a todas. E aí, gostaria que vocês também se apresentassem. Então, começando aí com Luana Dalla Verdi. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Luana, como o Vitor apresentou. Sou de administração, 5º semestre e atualmente estagiando na Ford, na área de marketing, inclusive meu primeiro dia hoje, que eu estava até então em finanças. Eu já estou há 3 meses lá. E recebi uma proposta para mudar de área, então oficialmente hoje é meu primeiro dia de marketing e vem sendo uma experiência incrível na minha vida, os melhores meses da minha vida, sem exageros. E para você, Júlia, como é que tem sido lá na empresa de telecomunicação? Tem sido bem corrido, é bem diferente do que eu imaginava que seria de início. Eu tô aprendendo bastante coisa na prática, assim, é bem interessante, porque não era a área que eu tava procurando RH. Mas eu vim parar na área de gerente de produtos, de SaaS, que a gente oferece software como produto, o serviço de baixar o software. E é bem diferente, é bem complicado o universo assim, mas eu tô aprendendo. Que bom. Isabela, e você, Isabela Lu? Bom, oi gente, prazer, eu sou a Isa. Eu tô na Cognizant, que é uma empresa no ramo de TI. E como o professor falou, eu tô na área de RH, que é a área que eu queria. E eu tô gostando bastante, eu tô no começo do meu estágio ainda, então não tem muita coisa que eu tô fazendo na prática, então elas vão me passando aos pouquinhos, mas eu tô conseguindo aprender bastante nesse pouco tempo que eu tô estagiando. Então, feitas as apresentações iniciais, então avisando aqui, né, para as nossas entrevistadas e também para você que está nos assistindo, que teremos 4 blocos. Então, o primeiro bloco a gente vai falar sobre o processo de seleção. Então, como foi, né, entrar nas empresas que vocês hoje estão e também nas experiências que vocês tiveram com outros processos seletivos. O segundo bloco vai ser sobre socialização na empresa, então, a partir do momento que vocês entraram na empresa, como foi. E o terceiro bloco, aprendizados e desafios. O que é que vocês aprenderam, quais são os desafios e que dicas, orientações vocês passariam para quem está assistindo e está interessado em fazer um estágio. E o quarto bloco, a gente passa para os pesquisadores do NUPO, aí as perguntas saem da cabeça deles. Esse roteiro aqui que a gente fez foi feito, né, inclusive com o pessoal do NUPO, né, como eu disse, nós estudamos temas ligados a RH e vocês conhecem muito bem também o NUPO. Então, em primeiro lugar, quero agradecer a presença de vocês. Então, vamos falar do processo seletivo, né? Antes de entrar nessa empresa que vocês estão, vocês participaram de outros processos seletivos? Sim. Como foi? Quem gostaria de começar? Quer começar? Posso ir? Então, vai lá, Luana. Bom, eu comecei a procurar emprego em outubro do ano passado, então tinha bastante oportunidade para o começo, né, do ano, agora em janeiro, e eu me apliquei para bastante coisa e sempre eu tinha uma mentalidade de que eu queria RH ou marketing, então eu fui procurando isso, então programas de estágio, vagas, eu sempre fui direcionada para essas áreas e eu cheguei a fazer diversos processos seletivos e acabei entrando na Ford. O meu processo durou mais ou menos 2 meses, da inscrição até receber o e-mail de você foi aprovada. Uhum. E eu fiz diversos processos mesmo, então era aquele mesma coisa de você fazer dinâmica, entrevista, ficar naquela ansiedade, será que vai dar certo, será que não? Mas acho que o legal é sempre ir com a cabeça aberta. Não se focar numa coisa só. Uhum. Eu quero isso e acabou. Às vezes a vida te dá a porta para uma oportunidade e às vezes você nem sabe se você gosta ou não. Então é legal sempre com a cabeça aberta e saber que pode ser legal uma experiência. Tanto é que aconteceu comigo. Eu fui para finanças, que era uma área que eu menos queria. E foi sensacional. E para vocês, Isabel, como é que foi, além da Cognisa, você participou de outros processos seletivos, como é que foi? Eu comecei a mandar meu currículo, as coisas, foi um pouco mais depois da Lu, foi em janeiro. Então, eu recebi a proposta para participar do processo seletivo de uma empresa a mais, além da Cognizant.
E a Cognizant foi até você, né, Vitor, que me indicou para a vaga, mas eu passei também por processo seletivo. E acho que foi muito legal poder participar de 2 tipos diferentes, porque, por exemplo, em uma eu fiz dinâmica em grupo e outra foi em entrevistas. Então, eu acho que mesmo que você não passe ou você vá trabalhar nessa empresa, é muito legal você aceitar tudo o que vier, assim, para você levar como experiência até para outros processos seletivos que você vai fazer. Então, a empresa que eu estou hoje na Cognizant foi basicamente entrevistas, então eu consegui aprender bastante também, conversar com as gestoras que eu trabalho hoje em dia, então foi muito legal a experiência. Assim. Então, assim, para vocês, para a Luana demorou um pouquinho mais, uns 4, 5 meses, né? E para você foi Sim, eu acho que por questão tempo. de ter sido também indicação, né? E eles estavam procurando alguém para entrar logo, acabou sendo, acho que, em um mês, assim, que eles terminaram o processo e já avisaram, você passou na vaga. E aí, outra empresa que eu tava fazendo, como é uma empresa maior, assim, o processo é mais ou menos o que ela falou, tipo, uns 2, 3 meses de processo. Demora. Por aí. E para você, Júlia, como é que foi esse teu processo? Eu comecei a procurar emprego mesmo em julho do ano passado. Eu me inscrevi em diversas plataformas, Cato, CIE. Cada uma tinha seu jeito de achar vaga e eram cada uma vaga diferente. Tinha vagas que eram um salário mais baixo e as entrevistas mais curtas e tinham vagas que tinham os processos maiores. E eu fui me aplicando um pouquinho em cada um. E eu fiz vários mesmo. Mas no fim, eu comecei em outubro. E terminou, assim, o processo realmente em janeiro. Então, demorou uns 3 meses, assim, pra sair tudo. Eu fiz a etapa inicialmente, de fazer uma avaliaçãozinha, assim, digital mesmo. E depois eu fui pra uma dinâmica, que a gente sempre ensaia dinâmicas aqui na faculdade também. E a gente fez uma dinâmica bem legal, relacionada a um canvas, pra fazer um produto. E aí... Depois teve a entrevista com gestores e tudo mais. E aí, depois de muito tempo, avisaram que eu passei. Tava numa ansiedade, já tava testando várias outras empresas também. Mas aí eu passei e fiquei feliz. Tem um ponto que é em comum aí nos 3 relatos, que é justamente lidar com a ansiedade, né? Nossa, muito. Como é que foi para vocês isso? Pode começar. Gente, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Eu não sei esperar. Então, aquele tempo de você fazer a dinâmica e falar assim, 15 dias eu te retorno, pra mim pareceu, sei lá, 5 anos, porque eu ficava esperando, será que eu passei? E eu ficava relembrando do processo, falando assim, o que será que eu fiz de errado? O que será que eu poderia ter feito melhor? E aí, depois de 15 dias que eu fiz, eles me chamaram pra entrevista. E eu acho que ainda me deixou mais ansiosa, porque eu fiz 3 entrevistas da mesma empresa. Eu fiz 3 entrevistas pra áreas diferentes, até encontrar a que eu estava. E aquela ansiedade de sempre, mas eu acho que também eu conciliei isso com a minha terapeuta, então eu conseguia levar para ela o que eu estava sentindo e amenizar um pouco a ansiedade e também trabalhar comigo mesmo, falar assim, se for para ser, vai ser, você deu o seu melhor, então espera que o que for seu vai ser seu, e realmente foi. Mas é muito demorado esse processo, Sim, né? o meu foi 2 meses, até a inscrição, aí faz fit cultural, que é os testes, aí dinâmica, é uma dinâmica de tipo 3 horas. Aí tem as entrevistas, então assim, até você fazer tudo. Eu lembro que eu comecei a aplicação em começo de outubro, ou final de setembro, e eu recebi a mensagem da aprovação dia 8 de dezembro, de 21. Então, foram 2 meses certinhos, assim. E pra você, Isa? Eu acho que Julia? eu sou menos ansiosa, assim, eu não fico tão... Eu fico nervosa, óbvio, mas não fiquei tão ansiosa. E também acho que é muito importante quando você tá nesse processo de procurar estágio, você tem que saber também lidar com frustrações, por exemplo. Tem empresas que não vão te retornar também, falando, tipo, você não passou, você poderia melhorar nisso, naquilo, e você fica, tipo, esperando uma resposta. Mas acho que é normal a gente lidar com isso, até no dia a dia na faculdade, no NUPO mesmo, a gente lida com muito disso, mas é impossível não ficar ansiosa, é isso, não tem como. Pra mim, como eu já tinha feito um monte, eu já tinha reparado que a maioria não tinha resposta ou feedback no final. E antes de eu prestar pra mim que eu tô agora, eu prestei pra Nestlé e eles dão feedback no final. Eles foram bem compreensivos e legais no processo em si. Mesmo eu não passando, eles deram um feedback, falaram que eu poderia melhorar. Isso me deu uma motivada pra continuar fazendo os processos. Aí eu continuei e lidando com a terapeuta também, que nem a Lu, pra conseguir aguardar. Até que eu esqueci que eu tinha aguardado a resposta da Claro, e um dia eu abri o e-mail, já desacreditado que eu não ia passar mesmo, e tava lá que eu tinha sido aprovada. Isso acontece muito.
A gente sempre acha que, não, a gente foi mal. E aí eles falam pra você, eu acho você que foi o super pior bem. É ficar pensando em tudo, tipo, o que você falou, tipo, o que você podia ter falado, o que você não falou, ou você falou alguma coisa errada. E acho que isso que te deixa mais ansiosa, assim. Aproveitando isso que a Isa está trazendo, quais foram as dinâmicas, né, que vocês participaram? Tem algumas que se repetem. Quais foram as mais inovadoras? O que vocês aprenderam nesse processo seletivo mesmo, né? Até pensando em quem está ouvindo, assistindo a gente, que poderia aprender, poderia se apaziguar um pouco. Como é que foi para vocês essa experiência de dinâmicas, processos? Posso ir? Pode, Claro. pode. Eu acho que foi bem mais tranquilo pra mim, porque são coisas que a gente vivencia na faculdade. Então, assim, não foi nada novo pra mim. Então, ver a gente fazer algum planejamento, por exemplo, comercial, eu fiz pra uma marca, né, uma dinâmica, e a gente teve que fazer um planejamento de e-commerce. Uhum. Então, era uma coisa que a gente já tá acostumado a fazer. Ou mesmo da Ford, tinha que criar uma empresa. Eu acho que é divertido. Esse foi bem divertido, porque eu tava super ansiosa. Eu falei, não conheço quase nada de carro. O que eu vou fazer? Né? E aí, chegou na hora e foi super tranquilo. Uma coisa divertida de fazer. E as outras dinâmicas que eu fiz, a maioria era bem parecida dos projetos que a gente faz na faculdade. Então, assim, também, mesmo que você não tenha visto na faculdade, é tranquilo de fazer. Uhum. É só ir com a cabeça aberta e abraçar a oportunidade, sabe? Dar o seu melhor, que não exige nenhum nível de conhecimento muito absurdo. Nossa, não. É bem tranquilo e dá uma paz, sabe disso. Sim. Acho que até puxando o que ela falou de questão de experiência da faculdade, até pra gente entrar no próprio núcleo, assim, que a gente participou do NUPO, a gente teve que passar por dinâmicas, processo seletivo, que, óbvio, não é do mesmo nível que estagiar também, mas é um preparatório pro que a gente também faz. Então, eu acho que a maioria das dinâmicas que eu fiz, geralmente era a resolução de case. E o que eu acho legal também, tipo, a empresa que eu fiz, é que eles usaram coisas da empresa dentro do case. Então, tipo, você tinha que fazer uma resolução de um programa ou de um software, assim, que tem dentro da empresa. Então, você já entra sabendo mais ou menos o que a empresa faz e como resolver alguns problemas. Já Então, viu a carinha da empresa, os sim. pequenos detalhes. É isso que eu estava pensando agora em vocês, né? Pensando em ajudar quem está assistindo, ouvindo a gente. A pessoa recebeu um ok, ela mandou o currículo, recebeu um ok, venha participar do processo seletivo. Que orientações, que dicas vocês passariam para jovens como vocês aí que estão nessa... Pesquisar muito sobre a empresa antes. isso também. É a Pesquisar lição de então. casa número 1. Você saber a empresa que você está se aplicando. Ler a missão, o valor que a empresa tem, os propósitos. Entender se realmente combina com o que você acredita. Sim. Não adianta, né, você pegar uma empresa que não tenha nada a ver com você, porque é onde você vai passar um bom tempo da sua vida, né? Então, pesquisar sobre a empresa e, como eu falei, digo e repito, falo isso para todo mundo. Vai com a cabeça aberta. Não espera a vaga dos seus sonhos. Entendeu? Dá uma oportunidade, porque às vezes você acha que não vai ser legal, que não vai ser divertido e realmente é. Então, é com o coração aberto e abraçar a oportunidade. Não ficar com medo do novo. Sabe? Pode falar. Não, pode não. Não, eu queria falar, além disso da empresa também, você se estudar também, para você, tipo, questão de habilidades, competências, que acho que muitas vezes a gente não tem ideia das competências, até a gente parar e falar, nossa, no que eu sou boa. Então, você ir sabendo, assim, seus pontos fracos também, pontos fortes e também fracos, que é importante, é muito importante para você poder desenvolver isso e mostrar para as pessoas na dinâmica ou na entrevista. Até perguntar sobre a entrevista. Como é que foram as entrevistas? Claro, a gente está falando das empresas que vocês entraram, mas vocês também fizeram outros processos que talvez não entraram, né? Como é que foram essas entrevistas? Como é que vocês lidaram com a ansiedade? Porque ser entrevistado é difícil, né, para a maior parte das pessoas. Como é que foi a experiência ou as experiências que vocês tiveram? Eu fiz algumas entrevistas, porque a maioria dos processos que eu fiz, eu não cheguei a completar, porque eu já tinha sido chamada na Ford, mas eu cheguei a fazer umas 2, 3 entrevistas, digo, de empresas diferentes, né? E todas que eu fiz foram bem tranquilas. Eles perguntavam mais sobre mim mesmo. Me fala sobre você, o que você faz na faculdade, do que você gosta, do que você não gosta. E me deixou mais tranquila, porque eu precisei falar de mim. Ser eu mesma ali, sabe? Então, eu perguntava como eu me organizava nos meus estudos, do que eu gosto, quais são as expectativas da vaga, enfim,
eu acho que foi bem tranquilo, porque você pode sempre ser você mesma, sabe? Falando, tipo, quer falar, Ju, primeiro? Não, pode falar. Falando da minha experiência, eu participei praticamente de 2 processos seletivos, né? Porque eu comecei em janeiro, então foi mais rapidinho. Eu senti muita diferença entre as entrevistas entre a empresa que eu tô hoje em dia e a outra que eu fiz. Questão daqui, hoje em dia, eu senti que teve mais proximidade em questão de perguntas, igual a Lu falou, mais voltadas a mim. Tipo, quais são seus hobbies? Você é boa em comunicação? O que você gosta de fazer no seu tempo livre? Essas coisas. E a outra também foi mais voltada, tipo, às vezes perguntando de competências. Muitas vezes perguntando, tipo, como você se vê dentro da empresa? Umas coisas mais assim, que é um pouco mais difícil de responder, que é uma coisa mais olhando mais pro futuro, assim. Mas eu senti que a empresa que eu tô hoje em dia teve uma proximidade maior, assim, na hora da entrevista, eu acho. E pra você, Juba? Pra mim, teve entrevistas que eram bem diferenciadas. Por exemplo, algumas perguntaram como eu era entre amigos, como eu era entre família. Perguntando coisas bem diferentes, assim, querendo saber como que eu era em casa, como que eu reagiria a tais situações. Bem teste, assim, mesmo. Eu achei bem interessante, porque foi uma empresa que fez isso. Eu não passei porque ela disse que foi questão de diversidade. Aí eu nunca ouvi isso, mas achei, ok, tudo bem. Mas eu achei interessante participar daquele processo também, porque foi cumprido, eu fui até a 3ª etapa nele. Aí eu só não passei por causa disso mesmo. Mas o quê? Diversidade? Só isso. Ela só escreveu isso. Ok. Feedback bom, né? Gente. Ajudou muito. Por falar em feedback, né? A gente também discute isso na gestão de pessoas, na disciplina de RH, que são as etapas de um processo seletivo, e a importância do feedback. Então, a gente está terminando o nosso primeiro bloco agora. No segundo bloco, a gente vai falar sobre a entrada de vocês e a socialização de vocês nas empresas, ok? Então, a gente vai tomar agora um intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Olá, então estamos em mais um bloco da Rádio Nupo, hoje falando sobre estagiar, a experiência de ser estagiária, com as alunas aqui do curso de graduação da ESPM. Neste bloco falaremos sobre socialização, ou seja, como foram os primeiros dias, e mesmo hoje, né, como está hoje também, né, esse processo de socialização, desde quando vocês entraram, até quando vocês foram para as áreas de vocês, os contatos com outras pessoas. Então, vocês também já estudaram isso, né, em gestão de pessoas, sabem o que eu estou falando. Então, vamos começar do início. Como é que foram os primeiros dias? Teve integração ou não? Então, antes de eu começar, eles fizeram um onboarding, então com todos os estagiários, lembrando que eram mais de 80 pessoas, Nossa. porque é São Paulo, Tatuí e Bahia, né, o pessoal lá da Bahia, e eles fizeram pelo Webex, que é onde a gente faz as nossas, os social teams da vida, e eles fizeram apresentando a empresa, os valores, tudo que tem lá dentro, então tem até entidades dentro da empresa, todos os benefícios, e para você conhecer os outros estagiários, conhecer a liderança. Cada pessoa do RH é responsável por uma área. Então, se eu sou de marketing, eu vejo lá quem é o pessoal de RH responsável por mim, se eu precisar ter algum problema, né? E eles fizeram muita questão de fazer essa integração entre os estagiários. E com os meus gestores, foi nota 10, elas são demais. Elas sempre fizeram questão de incentivar eu e o Vitor, que é o outro estagiário, e apresentar tudo, né? Sempre ajudar, auxiliar, mesmo não tendo tempo. E almoçar junto e conversar, deixar a gente atualizado de tudo. Então eu tive uma socialização bem legal. Não conheço o meu chefe novo pessoalmente ainda, mas ele é bem legal e acho que vai ser no mesmo... Pela entrevista que você fez recentemente, Sim, né? acho Lembrando que a Luana, ela está 3 meses na Ford, mas ela começou hoje em outra área. Isso. Então... isso é até interessante também para quem está assistindo a gente, né? Quer dizer, você em 3 meses de Ford está indo com uma outra experiência muito legal. Totalmente diferente. E para você, Júlia Ferrucci, Juba? Então, inicialmente foi bem legal. Eu tinha amado o pessoal de RH, o pessoal é muito simpático. Eles faziam questão de estar com a gente em tudo, juntar. A gente teve integração presencial na sede aqui em São Paulo e foi a gente ficava junto com o pessoal do Rio em ligação de vídeo, assim, eles estavam num telão, a gente ficava conversando com eles também, fizeram questão de integrar todo mundo. E aí eu descobri que eu ia trabalhar em outra área, assim, de outra sede. Aí eu fiquei
tímida, assim, um pouquinho, perdidinha. Mas tinha 2 meninos que eu tinha amizade já no grupo do WhatsApp, que tem grupo no WhatsApp dos estagiários. E aí, eles iam também pro mesmo lugar que eu e eu me senti mais confortável. Só que eles são de outro gestor. Em comparação com o meu gestor, eu gosto muito dele, eu gosto também das pessoas que estão comigo na minha área, só que ele não tem muito tempo pra mim, ele passou assim pros meus colegas, e meus colegas têm menos tempo ainda que ele. Então eu fico meio jogada ali, ele me passa algumas coisas pra fazer com os outros 2, só que os dois não têm muito tempo, aí eles passam pra mim fazer mais coisa, eu fico cheia de coisa pra fazer no fim, eu não consigo fazer muita coisa porque depende de outras áreas também, de responder e pra mim fazer. Uma baguncinha, mas tá indo tudo ok por enquanto. Então, é uma estratégia mais informal, né? Diferente da Luana, que teve algo mais estruturado, né? Sim. E para você, Isabela Lu? O meu foi mais parecido com o da Lu. Também a gente teve o onboarding, que foi com os outros estagiários também. Mas foi mais para falar sobre contratação, documentos que faltava enviar, questão de salário, como colocar sua conta do banco, por exemplo. Foi essas coisas mais pontuais para você poder começar mesmo o estágio. E aí, depois disso, cada gestor, tipo, cada chefe dos estagiários iam chamar a gente pro WhatsApp. E aí foi aí que eles foram falando, tipo, você vai trabalhar com tal pessoa e tudo mais. E acho que pra mim essa parte de socializar ainda tá acontecendo, como eu tô no meu primeiro mês. E a minha empresa tá praticamente 100% online. Eu tive a oportunidade de uma vez presencial, então eu consegui conhecer minhas chefes, meus gestores, então foi bem legal. Mas eu diria que eu ainda estou no processo de socializar e conseguir me conectar, assim, com as minhas gestoras. Mas é o que elas sempre falam, todo mundo é muito aberto, que falam que é estagiário, né? A gente não sabe muita coisa, a gente está entrando num meio muito novo, então eles sempre estão muito abertos a ensinar tudo pra gente, e mesmo não tendo tempo para ensinar, eles arrumam tempo para ensinar e para te integrar dentro da empresa. Coloca junto em reunião. Isso, vou ter uma reunião sim. aqui, você quer participar? Pra ir conhecer durante a também, reunião, Jamaica. eu sempre recebia mensagem, o que ele tá falando é sobre isso, isso e isso. Isso fez muita diferença, porque eu me sentia incluída. Não só uma estagiária, mas parte de tudo. É que também a gente, num meio de tantos profissionais, Exato. o pessoal mais velho, a gente é muito difícil da gente querer se impor e falar, eu sou a Isa, Sim. sou nova estagiária, então é mais se a pessoa mais tem que retraída. introduzir. Tipo, eu fico bem... no meio é mais tímido mesmo. E é interessante que vocês estão trazendo, né, de como o clima, né, da empresa e também como a estruturação do RH facilita ou não, né, essa socialização. Então, de pontos positivos, né, vocês trouxeram aqui, teve a questão aí do RH ter um programa já mais estruturado, isso é importante, mas também tem a questão mais da informalidade. Sim. É isso? Como é que, passado aí 1 mês, né, 2 meses, 3 meses que vocês estão, você está quanto tempo já na empresa? 3 semanas. 3 semanas, então tá bom, 1 mês. Então, passado esse tempo aí de 3 semanas, 1 mês, 3 meses, o que tem ajudado mesmo nesse sentimento de pertencimento, de inclusão? Eu sempre começo. Vai lá. Pode ir, eu tô pensando. Eu acho que desde o primeiro dia de que eu estava, né, contratada, a minha chefe já me ligou, antes mesmo de eu iniciar, porque até então eu estava com Covid no começo do ano, então atrasou todo o meu processo, eu não fui fazer o exame. Você estava com Covid? Eu estava. Putz. Então eu não fui fazer exame admissional, então atrasou 1 semana a minha contratação, exame médico, tudo. Então ela me ligou, falou assim, tudo bem, aqui é a Patrícia, seja muito bem-vinda, acho que vai ser um processo muito legal. Falou que ia ter o Vitor, né, que eu fiquei mais tranquila de ter um parceiro ali. E até hoje, por exemplo, quando a gente vai almoçar, elas podiam muito bem sair entre elas e me largar lá, mas não, vem almoçar com a gente, vamos a algum lugar legal e não sei o quê. E fazia a gente se sentir incluído na conversa. Então, era eu, o Vitor e mais 2 gestoras, então elas podiam muito bem conversar entre elas, fazer o trabalho delas ali e os estagiários que aprendam, né, lendo o material. Mas não, sempre vinha conversar comigo, me ensinar, marcar reunião, perguntar, você tá entendendo? Isso aqui, é isso aqui, não sei o que lá, não sei o que lá. E fez muita diferença, eu me sinto muito incluída. Eu fiquei 3 meses com elas e eu me sentia muito próxima já, de poder ser eu mesma. Eu acho que é isso que é mais importante pra mim, é poder ser eu mesma no ambiente de trabalho com elas. A Luna está trazendo um ponto que eu acho que é bem interessante, também quero saber, né, a experiência de vocês, a opinião de vocês, que é a questão, e aliás foi até uma pergunta que saiu aqui de um dos pesquisadores aqui do NUPO, né, agora há pouco, que é a questão da tutoria, né, ou seja, de uma pessoa que ela tem, entre as funções dela também,
orientar vocês, aqui funciona assim, isso aqui é interessante, isso aqui não é. Como é que, a Luana já trouxe um pouco agora a experiência dela. Como é que foi para você, Juba, Lu, Isabela, Lu, essa questão de ter essa tutoria, ter alguém que poderia ajudá-las? Quer começar? Não, pode ir. Eu acho que, na minha experiência, é muito parecido com o da Lu também. Eu acho que o que me fez me sentir segura e, tipo, eu pertencer à empresa, essa questão das minhas gestoras, elas sempre me assegurarem, tipo, tudo bem, se errar, eu tô aqui para te ensinar, se você tiver qualquer dúvida, pode me chamar, não tem problema. Então, acho que essa abertura que elas dão pra gente, que deixa a gente mais, cada vez mais, né, mais segura de estar trabalhando e também de poder errar, né? Eu tô há um mês, eu já errei várias vezes também. E elas sempre me corrigem, falando, próximas vezes faz assim. E só assim que você vai aprender mesmo, errando. Então, eu acho que esse era um dos meus maiores medos antes de estagiar, tipo, errar. Mas você tem que estar aberto a errar para poder aprender. Então, essa abertura eu acho que é o mais importante e o que me deixou mais segura, assim, dentro da minha empresa. Eu acho que foi isso. Bacana. No meu, eu também tenho liberdade de errar, eu fui contratada basicamente falando que eu tô lá pra aprender também. Foi um dos principais focos que eles tiveram durante o processo, que eu ia ir pra aprender e tudo mais. E meu gestor é super tranquilo também nessa relação de horário, tanto comigo quanto com os meus outros colegas. Se atrasa, se erra alguma coisa, ele fica bravo, mas tipo, não é nada demais. Ele fala, vamos corrigir isso aqui, isso aqui, isso aqui. Só que eu não tenho essa proximidade tanto quanto vocês têm, por exemplo. Você tá tendo dúvida nisso aqui? Não, tipo assim, eu tenho que ir lá e perguntar se eu tiver com muita dúvida. Às vezes eu fico boiando, só que eu não sei nem o que perguntar. Sim, isso acontece muito também. Eu fico, o que eu pergunto disso aqui? Falou tanta coisa ao mesmo tempo. Aí também eu não tenho um tutor assim fixo, porque ele me passou pra uma menina, por exemplo, que eu vejo ela presencialmente e ela me leva pra almoçar, assim. Só que ela nem fala muito comigo. Entrou já outra menina agora, 5 dias depois que eu entrei, aí ela agora é o foco principal de ajudar, porque ela é mais importante em funções. Aí o pessoal quer entregar ela mais rápido do que eu não tenho muito o que fazer. Aí fica meio assim, meio mais ou menos. Mas eu vou ter reunião com o RH mesmo da empresa normal, porque a minha é muito afastada, a minha área é muito afastada do resto. Aí é meio complicado. A Júlia está trazendo um ponto que é bastante interessante, que é o conceito de ser estagiário e estagiária, né? Na minha época, século passado, literalmente, século passado, ser estagiário era você tinha que passar por aquilo e era geralmente uma experiência sem muito significado. E hoje eu sou supervisor, né, de turmas, né, de estágio, e então eu acompanho, né, os relatórios, e eu vejo o quanto vocês, estagiárias, estagiários também em geral, têm muita responsabilidade, o que é muito bom. Agora eu falando como supervisor de estágio, como professor, como pesquisador. Então eu ouvindo vocês, né, assim, eu percebo que a experiência de vocês tem muita responsabilidade. Bem o oposto de quando era a minha época, que era assim, né, você absorvendo o ambiente, às vezes muito sem função, era como se fosse alguém, mas muito iniciante. E vocês não, vocês estão já com, né, lá na reunião, como a Luana trouxe, lá na reunião, recebendo, né, acompanhamento, isso, aquilo. Vocês sentem que vocês têm muita responsabilidade? Qual que é o sentimento de vocês? Qual é a leitura de vocês sobre isso? Eu sinto que elas confiam muito em mim. Também, para a entrevista que eu fiz para essa nova área, eu percebi muita confiança do pessoal. Então, assim, eles querem você não para falar que tem um estagiário, eles querem que você se torne futuramente um funcionário deles, que você faça parte do time. Então, é muito importante, né, ter esse acompanhamento, fazer com que a pessoa estagiária, né, não tenha medo de expor a sua opinião, que ela não tenha medo de ser ela mesma, dela perguntar, de errar. Lá, é assim, você pode errar o quanto você quiser, entendeu? E essa questão de responsabilidades, eu já fiz alguns processos de analista. O pessoal analista faz, óbvio que com supervisão, e é legal eles confiarem em você para fazer aquilo e falar assim, no futuro você vai fazer isso, sozinha, sem eu estar te olhando aqui. Então, eu acho que você ter responsabilidades, você ter expectativa sobre você,
dá um engajamento para você fazer o seu trabalho cada vez melhor. E para você pensar sempre lá na frente, falando assim, eu quero ser funcionária, eu quero ser uma analista, eu quero fazer o que essa minha gestora está fazendo. Né? Óbvio, sem roubar o emprego de ninguém. mas, assim, você... O desejo de crescer, Exato, você ter sempre essa ambição de querer crescer, de cada vez aprender mais, de conhecer mais e viver essa experiência o máximo possível, sabe? E você, Isa? Acho que também eu sinto que tem bastante responsabilidade, assim. Mas acho também em questão de a gente mesmo colocar na gente essa responsabilidade, porque a gente não tá mais a gente tá no meio profissional, né? Então, um erro pode custar alguma coisa muito maior do que quando você tá na faculdade ou alguma coisa assim. Então, por exemplo, até pra mandar um e-mail, às vezes eu fico noiada de tipo, nossa, eu tô escrevendo certo, eu tenho que dar oi, eu tenho que ser mais formal. Eu reviso umas 10 vezes antes de enviar um e-mail. E aí eu falo, também tem a questão de as gestoras também terem muita expectativa e você tá lá porque elas confiaram em você, né? Te contrataram porque confiaram em você. Então, eu sinto que tem bastante responsabilidade, tanto das gestoras, tanto que a gente mesmo coloca na gente, assim, como estagiário e também no começo do estágio, assim. Júlia? Eu me cobro bastante também, assim, eu tenho muito medo de perder o emprego, eu realmente não quero, eu gosto muito da empresa. A empresa tem uma proposta muito boa, só que eu acho que, como é uma empresa muito grande, vai se perdendo muita coisa, assim, no meio, porque é muita gente, é muita coisa. E acredito que o estágio é bom, os meus colegas estão muito felizes no estágio com o gestor deles, eu tô feliz com o meu, só que eu tenho muita tarefa que eu não sei fazer. Aí eu fico perdida porque eu quero fazer, eu quero entregar no prazo, só que eu só não sei direito como finalizar, porque eu precisava de auxílio de alguém mais. Aí eu fico nessa dúvida, mas não sei, é tudo ok. Mas esse é um outro ponto interessante que a gente vai fazer um gancho com o próximo bloco, que é de aprendizados e desafios. Né? Assim, vocês são bastante jovens, não só de idade, mas também de empresa. E também tem esse aprendizado, né? Porque o tempo nas empresas é diferente do tempo nosso quando a gente lidera a atividade ou mesmo na faculdade. Sim. Então a gente encerra agora esse primeiro bloco e a gente vai para o próximo que eu falo sobre aprendizados e desafios. Ok? Ok. Até daqui a pouquinho. Até já. Olá! Estamos então em mais um bloco da Rádio Nupo, Núcleo de Pessoas nas Organizações, do Centro de Gestão e Negócios do curso de Administração da ESPM. Meu nome é Vitor Richard Martins, eu sou professor da ESPM, supervisor de estágios e também supervisor do Nupo. Estamos hoje falando sobre experiência de estagiar, né? Com as estagiárias e alunas aqui da ESPM. Estagiárias, cada uma já se apresentou no outro bloco, mas Luana Dalla Verde, Júlia Perrucci e Isa Lu. Certo? Então, neste bloco agora, vamos falar sobre os aprendizados, né, que vocês tiveram, mesmo com um curto espaço de tempo. Lembrando que até, digamos, 5 meses atrás, vocês eram... pessoas estavam procurando um trabalho. Hoje vocês já têm. Então, quais são os aprendizados que vocês vêm tendo, né, nesse tempo que vocês estão na empresa? E também vamos falar dos desafios. Vocês sabem que o Nupo é formado aí por estudantes da ESPM e que, inclusive, ajudaram a fazer esse roteiro aqui de pesquisa. Então, a gente vai passar agora a fala para um dos Nupers. Por favor, se apresente e faça a sua pergunta. Olá, gente, tudo bem? Sou o Douglas, sou aluno aqui da ESPM, faço administração. Eu sou membro daqui da Nupo também. E eu queria fazer uma pergunta para vocês três que estão estagiando. Minha pergunta é, se tivesse um aplicativo ou um site que poderia dar apoio para vocês, o que ajudaria? Primeiro, se ajudaria vocês e como? Em relação às dificuldades que você teve no processo ali de entrada, ali, quando vocês começaram a estagiar, até mesmo dentro da empresa. O que vocês acham que, se tivesse um aplicativo ou um site, ajudaria vocês? Essa é a pergunta. Eu acho que seria bom, né, ter esse tipo de aplicativo, porque para você entender, né, como, por exemplo, se comportar
numa entrevista, numa dinâmica, o que, que você precisa, por exemplo, para o mercado, né? Tem muita gente que não sabe, né? Apesar de ser fácil acesso à informação, eu acho que seria legal ter essa proximidade de tipo, você abrir um aplicativo e falar, eu tenho uma entrevista amanhã, como é que eu me preparo? O que eu preciso levar? O que eu preciso ter, por exemplo, para essa vaga? Então, acho que ajudaria muito, bastante. Acho que seria bem esclarecedor, assim, vamos dizer. Vocês. Eu acho que ajudaria também, tanto na questão que a Lu falou de como se preparar, dicas também, como você fazer um processo seletivo. E uma questão que eu acho que ajudaria muito também, não sei se existe uma plataforma assim, mas é tipo uma plataforma só onde as empresas entram em contato com você. Porque às vezes, no meio de tanto processo seletivo, no e-mail fica perdido o e-mail que você recebeu. Às vezes eles chamam por e-mail, às vezes te ligam, ou às vezes mandam um WhatsApp ou mensagem. Então, acho que ter algum aplicativo, alguma coisa que ajude nessa questão de feedbacks ou de avisos, acho que seria legal para não ficar perdido. Porque eu tenho certeza que deve ter gente que às vezes perdeu algum processo porque ficou perdido com tanto e-mail ou tanta mensagem. Então, acho que ajudaria muito nessa questão também. Então, eu, pra fazer processo seletivo, eu me inscrevi no CIE, que é um aplicativo que tem algumas funções que... Eles até ensinam um formulário que você testa seu nível de inglês, nível de espanhol, nível de quanto você entendeu, o quanto você pode se portar num processo seletivo. É bem interessante, mas leva um bom tempo pra fazer, mas é bem legal. Eles mandam um WhatsApp, assim, pra avisar que você tá concorrendo, você pode concorrer a uma vaga, e você se inscreve por lá e tudo mais. Mas não é diretamente na empresa. A CIE é contratada para ajudar a empresa, pelo que eu entendo. Assim, a Eureka também, que foi a plataforma que eu consegui meu emprego, foi por lá também, que eles mandam WhatsApp, e-mail, ligam e disponibilizam bastante coisa pra gente aprender, é bem útil. Eu me senti bem confortável, foi bem mais tranquilo, porque o pessoal falava mais a nossa linguagem, assim. Sim. Então era mais fácil de entender, não era uma coisa... Por exemplo, o meu e-mail que eu recebi, que eu fui aprovada no estágio, tinha um GIF do Bob Esponja feliz. Gente, amo. Gente, muito divertido, fiquei muito feliz. Faça uma imagem da empresa de ser mais jovial, né? Não ser aquela coisa muito tradicional. Fala assim, nossa, não combina comigo, não. Exatamente. É bem legal. E aí eu quero aproveitar o que vocês estão trazendo e a pergunta do Douglas. De vocês hoje, né, como estagiárias, pensando há 6 meses atrás, que vocês não tinham trabalhado ainda em empresas, né? O que muda mesmo ser estagiária quando vocês eram apenas entre aspas, né, estudante? Ou seja, o que vocês têm aprendido, o que tem crescido aí em vocês? Bom, eu acredito que o estágio, ele te proporciona muito conhecimento técnico, de processos, de, enfim, muitas coisas. Só que eu acho que, mais do que isso, ele te proporciona ser uma pessoa melhor, sabe? Você desenvolve competências, como, por exemplo, a sua comunicação, o seu trabalho em equipe. Você aprende a ter mais responsabilidades, aprende a tomar melhores decisões. Então, assim, você tá ali, você precisa tomar uma decisão, entendeu? Você vai precisar fazer aquilo. Então, você vai ganhando essa experiência, tanto técnica quanto comportamental. E aí, você leva pra vida. Tem coisas que leva pra vida mesmo. Que você aprende lá, você leva pra vida. E eu acho isso incrível, porque hoje eu acho que as empresas não focam somente na coisa técnica. Então, desde um processo seletivo, eles se importam mais com quem você é do que com você tem. Então, se você pode ter 50 mil diplomas, você pode ter o Excel avançado, o inglês fluente, mas eu acho que eles vão focar mais em quem você é, nas suas competências sociais, do que nas suas competências técnicas. E mesma coisa dentro do emprego. É mais passar esse lado humano, essas competências sociais, do que simplesmente faz seu trabalho aí e ok, ganha experiência, sabe? Eu acredito nisso. E junto disso vem muitas responsabilidades, você ganha muita maturidade, né? Então, a Luana de 6 meses atrás é totalmente diferente da que eu sou hoje, sabe? Pela maturidade Tudo. Desenvolvida? Maturidade, responsabilidade, visão de mundo. Hoje, a minha prioridade é meu trabalho, a minha faculdade. Então, assim, o resto é resto, sabe? Então, você ganha muita maturidade, você ganha muito aprendizado, conhecimento,
Então, você vê as coisas diferentes. Há 6 meses atrás eu não conhecia de carro, hoje eu sou o maior especialista. Eu vejo um carro na rua e falo assim, esse aí eu sei qual é, não sei o quê. Então, gente, é tudo de bom, tá? Muito interessante. Eu acho que o que mais mudou pra mim é essa questão de responsabilidade também. E também eu diria, tipo, rotina, por exemplo. A gente antes só estudava. Sim. E aí, do nada, você ter o seu dia inteiro, assim, preenchido de tarefa, de horário e responsabilidade, você fica até assustado, às vezes, tipo, do nada. Sei lá, por exemplo, antes eu tinha o período da manhã todo livre, então eu fazia minhas coisas. Agora eu tenho que ficar procurando espacinho pra poder encaixar as coisas que eu fazia antes. Então eu acho que essa questão de responsabilidade, que ela falou também, e crescimento, maturidade. Eu tô no começo, mas eu já sinto que eu mudei bastante em questão profissional, assim, desde quando eu comecei e agora que eu já tô um tempinho na empresa. Eu amadureci muito nesse tempo. Eu comecei agora que a gente voltou às aulas presenciais também. E quando começou as aulas presenciais, eu comecei meu trabalho e eu comecei a ver que muitas coisas batiam, assim. Eu comecei a reparar que, é uma matéria que eu acabei de ver, tá falando do meu trabalho. Aí fica batendo, tudo faz mais sentido e eu entendo. É por isso que eu tô aqui, é por isso que eu entendo isso aqui. Aí eu fico, que bacana. É bem mais interessante, assim, porque faz mais sentido e pra mim grava mais. Tá me ajudando a estudar muito mais do que antes, que era, teórico e prático. E é isso que, pegando esse gancho aqui que a Juba está trazendo, como que é hoje trabalhar o dia inteiro e depois estudar? Isso é até engraçado, porque quando eu falo para as pessoas meu horário de trabalho, o pessoal fica tipo, como assim? Eu começo às 7. 7 da manhã? 7 da manhã e vou até às 2. Aí você pergunta, por quê? Aí eu falo, eu preciso estudar. Não consigo trabalhar, por exemplo, das 9 às 4 e vir direto pra faculdade sem estudar. Eu preciso de pelo menos 2 horas por dia pra alinhar as coisas que eu vi em aula, estudar. Então, assim, eu peguei esse horário justamente pra eu ter essa janela entre trabalho e vir pra aula. Porque, assim, eu sei que eu não funciono muito bem no final de semana pra estudar. Então, eu já me programei pra estudar durante a semana, nessas 2, 3 horinhas que eu tenho. Me organizo, coloco o conteúdo em dia e venho pra aula à noite. Então, eu acho que é uma questão de você ter organização com seus horários. Então, eu acordo cedo, choro levantando 6h40 da manhã, mas eu falo, vale a pena porque eu consigo estudar. E aí, óbvio que, por exemplo, é muito flexível lá, porque eu conversei com a minha gestora, minha antiga gestora, eu falei, olha, de quarta-feira eu chego 11 horas, eu tô indo dormir meia-noite, tá ficando puxado, eu posso entrar um horário mais tarde? Ela falou, pode. Que legal, hein? De sexta-feira a gente termina 12h30. Nossa, que delícia. Então, assim, ter organização e também saber conversar com o seu gestor, né? Sua gestora e alinhar os pontos, porque você também é uma pessoa, assim como ela, você tem as suas necessidades, você tem o seu lazer, você tem as suas obrigações, então tudo é uma questão de você alinhar e ver o que é melhor pra você, sem prejudicar ambos os lados, sabe? E você, Júlia Ferrucci? Eu tô no horário mais complicado, das 9 às 4, né, gente? Acho que é o comum, né? Bem comum. É que, assim, eu não queria ficar sozinha no escritório, porque eu sabia que eu ia ter que ir pro escritório e já um monte de gente só vai à tarde, assim. Eu chego às 9 lá e ninguém produz nada, assim, fica todo mundo conversando, tomando café. Café é bom. E tanto é que, tipo, eu às vezes preciso de ajuda de algum colega meu, tipo a menina que fica comigo, que almoça comigo. E nesses horários, assim, é o que o cliente ou o vendedor mais liga. Então eu não consigo a ajuda dela, mesmo sendo cedo, assim. Eu precisava que ser mais tarde pra eu conseguir ter a ajuda dela. Ela sempre marca coisa 4h30, 5 horas pra mim fazer. E eu sempre falo, eu não consigo, porque eu tenho aula agora. Aí ela fica, então tá bom. Então você faz pra amanhã. Eu fico, tá bom. Mas é assim, tem que ir indo, tem que estudar. Eu fico estudando às vezes quando dá um tempo livre no trabalho, até porque às vezes não tem nada pra fazer, eu fico, vou ver isso aqui um pouquinho, escrevo um pouco, aí tem a ver às vezes com o trabalho, já ajuda os dois, tá ótimo. Sim. E pra você, Isabela? Eu senti que, assim, você tendo o dia mais preenchido, assim, você precisa ter muita mais organização, isso muito antes. Então, o meu trabalho também é o mesmo horário da Ju, que é das 9 às 4. E tem dias que na faculdade a gente tem que estar aqui igual hoje, né? Por exemplo, mais cedo.
Então, a gente tem que se programar muito antes para poder falar com a gestora sobre o horário. Então, eu acho que a organização é o que mais mudou em questão de ter o dia mais cheio também. Mas em questão de horário também, com as minhas gestoras, elas são bem compreensíveis. Elas falam, tipo, quando você precisar sair mais cedo, você avisa, entrar mais tarde. Sim. Então, essa questão de horário é mais flexível. Óbvio que tem que ter o horário, tipo, das 9. Tem que preencher o horário das 6 horas por dia. Mas elas são bem flexíveis, elas entendem super. Se eu tiver algum compromisso, tanto é que elas falam que a minha prioridade também é a faculdade, né? Trabalhar e estudar são as prioridades. Então, em nenhum momento uma pode subir em cima da outra, ou essas coisas. Então, questão de horário, elas são bem flexíveis. E só saber se organizar que você consegue levar os dois. A Juba trouxe, né, um ponto de, às vezes, estar em aula e fazer mais sentido porque vocês estão trabalhando, ou seja, vai casando a teoria, né, com a vivência. A Luana também trouxe um pouco aí, e a Isa também, né, de experiências aqui na SPM que ajudaram bastante. Como é que está fazendo, como é que vocês estão organizando, digamos assim, essas experiências de estágio com a carreira de vocês? Vocês estão iniciando uma carreira, né? Como é que vocês estão percebendo, analisando essa experiência de estágio frente ao desenho de uma carreira? Então, uma coisa que eu sempre... eu já falei isso milhões de vezes hoje, mas eu acho que o estágio, né, é justamente a fase inicial da sua vida corporativa, né, seja qual for, e é para onde você descobrir o que você gosta e o que você não gosta. Né? E não digo você chegar antes mesmo de aceitar uma vaga e falar, não vou porque eu não gosto. Não. É tipo, você tá lá e vê, eu tô aqui em marketing, será que é isso que eu quero? Vou viver. Passei 2 anos lá, não gostei, vou procurar outra coisa. Sabe? Então, eu acho que a vida é super imprevisível. Exatamente o que aconteceu comigo. Em 3 meses eu estava em finanças, hoje eu estou em marketing, sales. E eu olho e falo assim, nunca que eu pensei que isso ia acontecer. Então, eu acho que as coisas vão acontecendo e aí você vai vivendo as experiências para você ver o que você quer para sua vida. Então, você tá na área de RH hoje, pode ser que amanhã você esteja em marketing e você fala, puta, era isso que eu queria. Então, eu acho que o estágio você vai trilhando, né? Você faz esse job rotation também, que eles chamam, para ver o que você quer pro seu futuro, né? Porque o que você quer fazer, vamos dizer assim, por muito tempo, o resto da sua vida, sabe? Então, eu acho que dá pra usar o estágio como um teste, vamos dizer, do que você quer. Eu acho que uma das partes mais legais do estágio é você conseguir, tipo, alinhar o que você aprendeu na teoria, assim, com a prática. Por exemplo, eu tô na área de RH agora, que eu me interessei muito, tendo aula com você, pra eu ir também fazendo NUPO. Então, ver como funciona, como lidar com as pessoas no dia a dia, que é uma coisa que a gente falou muito em vários webinars, né? Então, eu acho que é muito legal a gente conseguir alinhar tudo que a gente aprendeu, que a gente já viu na prática, né? Então, eu acho que isso é o mais importante, a gente ver isso sendo praticado na vida real e no mundo profissional. Sim. Então, eu pensei assim, tipo, quando eu comecei, eu não fazia ideia do que minha área fazia, porque eu queria realmente RH ou marketing, e eu me inscrevi, porque no processo poderia se inscrever para marketing, eu botei marketing. Aí eu fui passando no processo e descobri que era essa outra área. Eu pensei, eu vou ir nessa. Eu não fazia ideia o que fazia, nada, e agora eu tava fazendo as matérias obrigatórias, falam muito mesmo sobre coisas que eu consigo aplicar todo dia no trabalho. E eu acho super diferente, assim, porque não é uma área comum, não é tipo, trata totalmente de marketing, mas não é marketing, não é a marketing da empresa, é marketing de alguns produtos. É tipo, eu tenho que falar com finanças, eu tenho que falar com o pessoal de pré-venda, tenho que falar com todo mundo de todas as áreas e é tipo ser um mini administrador dentro da empresa que você tá. Então é tudo que a gente já aprendeu até agora, conciliado com coisas novas que eu tô tentando ver na prática, como mexer em Office. Pacote, ó. Fala aí. Falha, meu! Só botar um parênteses. É legal quando você vê na prática que as empresas elas têm muito mais do que a gente imagina. Então, você pensa que finanças é fazer planilha de gastos da empresa, marketing é fazer o produto e RH contratar pessoas. Não. Existem diversas áreas dentro desses setores. Então, assim, marketing é muita, muita gente. Em finanças, eu sei que tem mais de 200 funcionários. Nossa.
Então, tipo assim, é uma galera grande, um monte de área legal. Então, assim, você vai passando por um pouco de tudo e vendo, né, que as coisas se diferem, sabe? Que é muito mais do que a gente imagina. O legal também é que, acho que na de vocês também, como vocês falaram, a gente tem muito contato com várias áreas. Então, Sim. a gente consegue não ver 100% da área, mas você entender um pouco e se relacionar com o pessoal de outra área também é bem legal. Sim. Ok, então fechamos mais esse bloco. E aí a gente dá uma pausa agora e no retorno a gente faz o bloco de encerramento. Ok. Valeu. Olá! Hoje, 11 de abril de 2022, meu nome é Victor Richard Martinez, sou professor, pesquisador, supervisor do NUPO, Núcleo de Pessoas nas Organizações, e também supervisor de estágios, também aqui na SPM. Hoje na Rádio NUPO estamos conversando com 3 alunas do curso de graduação da SPM e que estão estagiando para falar justamente sobre essa experiência. Então, neste bloco agora, é o bloco de perguntas menos estruturadas e à vontade aí para os pesquisadores do NUPO. Então, começamos com João Pedro. Por favor, João Pedro, se apresente aí, fala em que semestre você está e a sua pergunta, qual é? Opa, tudo bem? Eu sou o João Pedro, eu estou no 3º semestre de administração, faço parte da equipe do NUPO. E eu gostaria de saber se os trabalhos que os professores passam durante as aulas, as atividades em sala, ajudam de alguma forma no processo seletivo e também no dia a dia do estágio. Eu queria saber como que é essa ligação entre o acadêmico e a vida real através das atividades. Oi, João. O professor não fala assim. Eu acho que sim, muito até. Também como questão de experiência, né? De você falar numa entrevista que você já teve algum contato com uma empresa de verdade, resolvendo um problema de verdade. Te dá muita experiência, dá muitas skills, assim, muitas habilidades. Então, influencia, sim, no jeito que você trabalha, no jeito que você é, do jeito que você lida com o emprego. Então, eu acho que a faculdade prepara muito bem para isso. Tanto para dentro do trabalho, quanto para o processo seletivo, né? Eu acho que também, além do que a Lu falou, em questão também da gente já ter esse contato com empresas, também a questão da gente trabalhar em um ambiente colaborativo, de precisar trabalhar em equipe para resolver algum problema, precisa de muita comunicação, precisa ter empatia também para entender o ponto dos outros. Então, acho que isso é uma coisa que é muito necessária em qualquer emprego que você vá trabalhar. Então, eu acho que, para mim, assim, os trabalhos da faculdade me ajudaram muito nisso, em questão de saber discutir sobre temas e também trabalhar em grupo. Olha, ajuda muito. Assim, por exemplo, no processo seletivo, a minha dinâmica foi fazer um canvas que eu fiz no primeiro semestre da faculdade e eu acho que foi na primeira semana de aula. Não sei nem como eu lembrava como fazia, mas aí eu lembro que eu lembrava onde que eu peguei um template na época, aí eu comecei a fazer em cima daquele template o que eu tinha que fazer naquela dinâmica e por causa disso eu me destaquei, porque eu que estava mexendo em tudo, eu destaquei no processo, por isso que eu passei para outra etapa do processo. E no trabalho em si, é muito bom. Porque às vezes a pessoa te passa uma coisa e você fica, eu já sei, já vi isso na faculdade. Você já vai lá e já pega alguma coisa que você tem na faculdade também, dá uma olhada e vai fazendo, se baseando mesmo. E ajuda muito. Beleza, obrigado, viu? Valeu, obrigado a você, João. Mais uma pergunta. Se apresente. Olá, boa tarde. Eu sou Mark, estou no 1º semestre de administração. E o que eu queria saber é como vai ser daqui para frente. Então, vocês estão no estágio agora, queriam saber que quando vocês se formarem, se vocês pretendem tentar continuar trabalhando nessa mesma empresa que vocês estão agora, se vocês querem mudar, querem abrir o próprio negócio, como esse estágio ajudou, como vocês acham que vai ajudar, né? E se vale a pena vocês ficarem no mesmo estágio ou irem mudando de área. Então, por exemplo, se vocês estão em finanças, vale a pena continuar em finanças até o final ou pegar marketing e tentar outras coisas? É muito boa a pergunta, até porque eu fiz uma entrevista quarta-feira e ele me perguntou exatamente a mesma coisa. Ele perguntou assim, daqui 5 anos você se vê trabalhando com o que você estuda? E eu falei, olha, eu não sei. Eu gostaria muito, mas, como eu falo, a vida ela pode mudar a qualquer hora. Então, eu acho que sim, você tem que ter essa cabeça de tipo, eu quero continuar trabalhando com isso
sempre pensar no seu melhor. Então, assim, ver se essa empresa que você tá hoje, né? Você também está avaliando a empresa, além de ser avaliado. Então, ver se você se sente bem, se condiz com o que você acredita, se você está num ambiente de trabalho seguro, né? Analisar o clima organizacional da empresa, a cultura e falar assim, eu me identifico com isso, sim ou não? E ver, aprendendo na prática. Então, eu conto do meu caso, eu fiquei 3 meses em finanças e eu queria muito mudar para viver outras coisas, mas não porque a área é chata, é muito legal. Então, conhecer novas pessoas, conhecer áreas diferentes, porque o estágio tem 2 anos, então é legal você conhecer um pouco de tudo para você ir se encontrando no que você quer. Como eu falei, a gente pensa que as empresas elas têm áreas que são só aquilo, mas não, existem sub-áreas dentro dos setores. Então, eu acho legal investir nesse job rotation que eles falam, né? De você conhecer, de você vivenciar na prática e aí sim você decidir o que você quer fazer. Então, se você perguntasse pra mim assim, o que você quer fazer? Eu quero ficar. Eu quero ficar na Ford porque é uma empresa nota 10. Eu tô muito feliz lá, de verdade. E deu pra perceber, né? Eu tô muito feliz lá e eu quero continuar lá. Não sei a área, não vou falar, eu espero estar. Não, eu espero estar feliz. Eu espero estar num lugar que eu continue sendo eu mesma e dando o meu melhor todo dia. Eu acho que essa pergunta é uma pergunta muito difícil, igual a Lu falou. Eu já tive também, me fizeram uma pergunta parecida em processos seletivos. E eu acho que é uma pergunta muito difícil em questão de a gente ainda não ter muita experiência nesse meio profissional e não saber mesmo o que a gente gosta, porque, como a gente falou aí, a gente vê na teoria muitas coisas e a gente acha que gosta, mas aí quando vai pra prática, não curte muito. Então, eu tô gostando bastante da minha área, que é RH, que eu sempre me interessei. E mexe bastante com essa questão de relações com pessoas, então eu curto muito. Eu não sei também onde eu vou estar, que a gente vai se formar ano que vem, né? Final do ano que vem, que é quando termina o estágio, praticamente. Mas, por enquanto, eu gosto muito da minha área e eu me vejo super trabalhando. Não sei até quando, não sei se até o final do estágio, tudo mais. Mas, por enquanto, eu gosto bastante de trabalhar com RH. E eu me vejo trabalhando também no futuro. Olha, vou pegar do ponto que você falou de abrir empresa. Não é uma visão que eu tenho, mas é uma visão que às vezes dá um estalo assim na mente da pessoa e eu acho que vale a pena totalmente você largar se é uma coisa que você quer muito. Porque tem muita gente que eu conheço tem empresa que abriu e que deu super certo e é o que a pessoa ama, assim. Mas eu, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar no meu corporativo, assim. Gosto de trabalhar com bastante gente, Não gosto de eu coordenar tudo, assim, eu não gosto. Não é meu perfil. Mas eu adoro a empresa que eu tô, por mais das coisas que eu falei. Eu gosto muito dela ao todo, assim, o RH dela é fantástico. E a minha área, eu não sei, a minha área é tão ampla que eu ainda tô conhecendo, faz pouco tempo que eu tô lá. Mas é marketing. Tem marketing eu tô no produto de cloud, mas pode ter marketing de produto, sei lá, físico, pode ter produto de celular, que é telemóvel. Mas é isso, assim, você tem que ir experimentando pra ver o que você quer, como que vai ser pra você, se sentir bem, senão você se joga e busca outra oportunidade que sempre vai ter. Sim, exato, sempre tem. Legal. Obrigado, Mark. Obrigado. Valeu. Júlia e o Cari. Pode ir? Pode. Oi, gente. Então, eu sou a Júlia Yukari, tô no 3º semestre. E esse semestre eu tô na gestão e pesquisadora também do NUPO. Então, primeiramente, queria agradecer a vocês 3 por darem um tempinho, né, na rotina de vocês tão corrida, pra estarem aqui com a gente. E a pergunta que eu tenho é, tipo, no trabalho de vocês também levam tarefa pra casa, assim? Como que assim? funciona? Tipo, Acho que, tipo, fora do horário. além do horário que Não. vocês... Não? Somente Não. lá. Lá, pelo menos onde eu trabalho, se elas estiverem fora do horário, é tipo assim, sai. Você tá respondendo mensagem, não faz isso. Então, assim, eles levam muito a sério você descansar. Sabe assim? Então, seu horário é das 7 às 2, então 2 horas desconecta. Vai curtir, vai descansar, vai estudar. Eles não gostam que fiquem depois do horário. Até porque eu acho que tem muitas questões legais por trás disso, né? Sim. Mas também é o foco na qualidade de vida, dar uma qualidade de vida pro teu colaborador. Então, assim,
Se alguém pedir pra você ficar depois do horário, pelo menos onde eu trabalho, a não ser que seja uma necessidade muito especial. Tipo, a gente vai ter um projeto, um evento, vamos ter que ficar muito tempo fazendo, você pode ficar? Mas, assim, eu não levo nada do trabalho pra minha casa. O que eu tenho que fazer, eu faço no meu horário, e até porque a cultura de lá é assim. Então, eles ensinam desde o primeiro dia, ó, seu horário 7 às 2, você faz as suas coisas das 7 às 2. Então, o que você não conseguir terminar, termina no outro dia. E é sem pressão, sem... não, você tem que terminar isso agora. Se você não terminar, você faz depois. Não, relaxa, vai tranquila e cumpre seu horário só. Vou pegar até carona na pergunta da Júlia, porque, claro, a lei de estágio, ela preconiza 6 horas diárias, né? Então tem toda uma legislação. Sim. Mas eu achei bastante interessante a tua pergunta, Júlia, porque quando a gente está engajado num trabalho, você pode estar assistindo um filme e aquilo faz você pensar nas questões de trabalho. Sim. Então, assim, é uma forma de também trazer o trabalho para fora, né? Assim, isso com certeza. Isso, pegando carona na tua pergunta, que eu achei bem legal, dizer como é que vocês, né? O que tem surpreendido vocês? O que aparece no trabalho que vocês ficam matutando, mesmo depois do horário de trabalho? Como é que tem sido para vocês isso? Temas, assuntos? Eu acho que eu consigo ver as coisas de uma forma diferente. Então, por exemplo, na faculdade tem uma matéria que a gente tem agora que é exatamente o que eu fazia lá. Então, eu consigo levar do trabalho e falar assim, puxa, então isso aqui que o professor está me ensinando é o que a gente faz lá na empresa, de Entendi. tal maneira. Ou você vê as coisas assim fora e fala assim, nossa, eu já vi isso, já me falaram isso. Então, você aprende um pouco de tudo, né? E você pode não fazer seu trabalho em casa, mas a experiência que você tem, você leva para sua vida. Então, você começa a ver as coisas de uma forma diferente, né? Interessante. Vai integralizando, né, os conhecimentos. Muito legal. Exato. Respondendo a pergunta da Júlia, a minha empresa também, óbvio, tem a questão das leis, que a gente não pode passar do horário, mas muitas vezes, como elas são mais flexíveis em questão de horário, assim, elas falam, às vezes tem reuniões que é fora do meu horário de estágio, que elas falam que é muito importante, que elas gostariam que eu fosse para observar como é a dinâmica entre elas e outras áreas. Então, às vezes eu acabo ficando a mais, mas não questão, tipo, levando o trabalho para fazer, mas acho que é questão de você estar lá e você já se engajar, de participar mais e querer também ver tudo, assim. Aprender. E é meio difícil às vezes, porque a gente também tem a faculdade, né? Às vezes o horário não bate, mas por elas terem um horário mais extenso que o nosso, de estagiária, muitas vezes tem reuniões muito importantes que acontecem fora do nosso horário. Sim. Então, acho que para essas ocasiões, eu acho até importante, às vezes, a gente ficar mais, às vezes, tipo, entrar mais tarde, ficar mais tempo, que é uma coisa que você pode fazer e você não cumpre mais do que seu horário por dia, que eu acho que ajuda muito depois quando você for ver sua evolução e como você está se desenvolvendo dentro da empresa. O meu bem parecido um pouquinho com a Isa, com o que você acabou de pontuar. Entretanto, tem uns negócios que eu já citei, de eu ter que, às vezes, a pessoa quer, porque quer que eu vá fazer um trabalho, às vezes, depois do meu horário, porque é o tempo que ela tem livre. Mas não tem o que fazer, eu vou falar não e é isso. Às vezes, os primeiros dias eu fiquei mais, porque tem um negócio, por exemplo, na minha área e dos meus colegas estagiários, que eles também citaram, que eu perguntei pra eles, que vira e mexe eles estão em reuniões depois do horário. Tipo, eles vão embora da empresa, mas estão com a reunião no telefone, assim, no metrô, do meu lado. É uma coisa que eles acham que é pra mostrar mais respeito, mostrar que você tá interessado no estágio, só que eu acho isso, às vezes, desnecessário, inconveniente, assim, porque não é, você tá lá das 9 às 4, você já cumpriu sua hora de trabalho e você tá interessado estando lá na outra reunião ou não. Mas tem o caso que, tipo, tem reuniões que são mais importantes que é bom ver mesmo. Sim. Sim. Pode falar. Não, pode falar. Uma diferença, eu acho que... eu acho que ajuda também você tá presencial, é isso, né? Então, a minha, como tá online, é muito fácil de você não prestar muita atenção no horário e ficar lá muito mais tempo, porque você já tá na sua casa. Tipo, você acorda no horário, você não precisa se locomover para outro lugar. Então, eu acho que, às vezes, você perde um pouco a noção, mas fica até mais fácil para você poder participar mais, porque você não tem essa questão de perder tempo indo para tal lugar ou voltando. Sim, então, também acho. Eu acho que por ser online facilita um pouco essa questão de poder participar mais de várias coisas. Tem mais alguma pergunta, Júlia? Eu tenho uma pergunta que não é minha, é da Jordana, que é uma das nossas pesquisadoras também. E ela queria perguntar pra Lu, especificamente pra ela... Opa, ó a responsabilidade, hein? Como que foi a transição de você mudar de finanças para marketing?
Então, eu conversei com a minha chefe numa segunda-feira de manhã. Ela me ligou e falou assim, você direto ao ponto. Eu, nossa, ela vai me mandar embora, né? Demitido. Eu vou ser demitida, sei lá. Ela falou assim, então, tem uma área que tá precisando de estagiário, porque a pessoa desistiu. E como nós temos 2, todas as áreas que tem 2 tiveram que indicar alguém. E ela me indicou, né? Falou super bem de mim Parabéns. pro gestor, né? Fiz a entrevista com a RH e eu fui eu mesma. Falei exatamente as mesmas coisas que eu falei pra minha ex-gestora na entrevista. E aí ela me ligou sexta-feira e falou assim, ó, você foi aprovada. O RH falou que a entrevista foi fenomenal. Olha. Parabéns, Lu. E isso me engajou. E eu falei assim, é uma área que eu gosto muito, que é marketing, né? Marketing de veículos comerciais. E eu falei, nossa, era o que eu queria, né? Então, as coisas acontecem. E eu pensei, né? Falei, eu tô 3 meses aqui, vai ser uma loucura, porque eu tô acostumada com os processos, tô acostumada com tudo que eu vou fazer. E eu falei, não, aceita e vai, porque são oportunidades que são muito difíceis de acontecer. Você mudar, isso não é normal, não é um job rotation normal, de tipo, vamos rodar agora, cada um muda a área. Não, é uma coisa muito rara, elas falaram pra mim. Então, eu abracei essa oportunidade e fui. E eu vou começar do zero. Eu comecei do zero, voltar a pesquisar, fazer treinamento, conhecer a galera. Então, eu acho que vai ser uma coisa muito nova, vai ser dar aquele medo, aquele frio na barriga do novo, só que eu acho que vai ser uma experiência muito legal, vai ser muito enriquecedora, porque agora eu tenho experiência em 2 áreas, Eu né? ia falar, você pode Então, trabalhar em uma área e agora em outra. Exato, e eu, se tiver que mudar de novo, eu vou mudar. Porque é assim que a gente descobre o que a gente gosta, né? Ok. Legal. Júlia, Isa, Luana, terminamos. Quero agradecer muito, muito, muito mesmo vocês. Muito bom vê-las novamente. E presencialmente, né? Porque eu as vi virtualmente durante muito tempo, né, Juba? 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meu meses. e da Juba e 1 ano da Isa. Mas quando a gente se No viu, né? Zoom, né? É você? Primeira vez que a gente Você é mais alto, né? 1 ano de Zoom. 1 ano e meio de Zoom, né? Então, Estou muito contente de acompanhar essa trajetória de vocês e de ouvir a experiência de vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado mesmo. Estou muito orgulhoso aí de vê-las caminhando bem na carreira. E para encerrar, então, pensando em quem está ouvindo a gente, como é que vocês gostariam de encerrar? O que vocês gostariam de deixar de mensagem aí? gente, participem de núcleos, entidades, qualquer coisa da faculdade, porque isso dá um diferencial muito grande. E não digo só de conteúdo, mas você vira uma pessoa melhor. Então, eu entrei no NUPO em agosto de 2020 e desde então eu aprendi tanta coisa. Aprendi competências de saber lidar com pessoas. Isso é muito difícil. Você saber lidar mesmo com pessoas com opiniões diferentes da sua. E façam parte, vão atrás, usem os professores. O Vitor, coitado, eu ia atrás dele. Prof, me ajuda aqui com um negocinho. Mandava os áudios, me preparando para a entrevista. Então, acho que o meu conselho é usar, por exemplo, o pessoal daqui da SPM, usa os recursos que vocês têm para pesquisar, usa os professores, eles vão te ajudar. Façam parte de núcleos, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. É uma experiência muito legal, eu sou muito grata. E estar no NUPO me deu um grande diferencial no mercado, não só em questão de experiência, mas também, como eu falei, das competências. Então, eu acho que o que eu queria encerrar era isso e também dizer mais uma vez, vão com o coração aberto para tudo, porque às vezes a oportunidade da sua vida tá aí e você deixa passar porque, eu não gosto disso, você nem sabe se você gosta, né? Então, vai com o coração aberto, vai com a cabeça aberta para aprender e que você vai receber críticas, você vai receber elogios, você tem que estar preparada para lidar com essa frustração, com esse novo. E sempre com o coração aberto e fazer o seu melhor. Porque eu acho que o estágio, pelo menos, né? Você não precisa ter só as competências, ter o inglês fluente, mas também dar o seu melhor todo dia, chegar no trabalho falando assim, hoje eu vou fazer melhor do que ontem. Sem, óbvio, surtar. Falar, não, preciso ser o melhor, não. Mas dar o seu melhor. Fazer o possível ali para fazer dar certo. Eu acho que é isso que eu coloco como ponto final. E agradeço por estar aqui hoje. Muito bom, muito bom. Juba, Júlia Perrucci. A Luana lacrou, eu não consigo mais falar sobre isso. Tá tudo bem, Eu gente? ia falar a mesma coisa. Eu tô acostumada com isso. Não, então...
o Nupo me ajudou demais. Eu tava numa fase da vida que eu tava muito mal. E eu fiz vários amigos, eu cresci muito como pessoa em si. Eu sou muito grata a todos vocês. E eu juro, ela ajudou em competências tanto soft quanto hard skills. Eu não sabia fazer direito. Eu gostava de fazer apresentações no Canva, mas não sabia fazer um post, não fazer nada. Aí eu comecei a querer que o Nupo crescesse com as meninas e hoje a gente tá aqui, gente. É tão bonito ver o quanto É o tão Nupo cresceu, legal. gente, sério. Eu gosto tanto, a gente tem muito carinho e a gente fica não querendo largar o osso porque a gente sente muita falta. A gente sempre tá aqui. Sempre vai e volta. Mas a gente tem que deixar as coisas irem pra a gente ficar... Agora a gente tá crescendo, estagiando. Então, é uma despedida do podcast e também mais ou menos da gente também daqui. Muito obrigada por tudo. Sempre voltem. Sempre Óbvio. bem-vindas. A Sempre gente sempre tá lá bem-vindas. presente, dando verdade. palpite. Sempre. Palpitando. Ex-Noopers. Eu acho que a Lu também falou tudo, assim. A Ju também. Eu acho que, assim, a minha maior dica é você ir com a cabeça aberta em questão de qualquer oportunidade que aparecer, você abraçar, mesmo que você fale, talvez eu não faça no final. Você pode ver isso como uma experiência também, aprendizado. E acho que ir com a mente aberta, coração aberto, saber lidar também com frustrações, que você vai receber muito, às vezes receber muito não, até você receber o sim. E acho também uma das maiores dicas é nunca desanimar, de tipo, eu recebi um não. Porque eu também, esse semestre eu falei, nossa, eu não vou estagiar, comecei a mandar agora, começo de janeiro, impossível estagiar esse semestre. E aí apareceu a oportunidade com você, Pro também, e aí eu falei, era pra ser também. E essa questão de também participar muito da faculdade, das coisas que a faculdade tem, por exemplo, eu consegui meu estágio hoje graças ao Vitor também, né? Em questão de a gente criou uma relação que eu tenho essa proximidade de falar, você pode me ajudar, você pode me indicar. Então, cria umas oportunidades enormes você conseguir ter proximidade com os professores e também experiências dentro dos núcleos. Então, participar, tá aberto e nunca desanimar. Acho que essas são as minhas dicas. Explorar total os recursos Exato. que a gente tem, porque E também... não é todo mundo que tem. Exato. E também queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui. Exato. É muito legal ver a gente um dia como colaborador e outro dia aqui falando da nossa experiência É um de prazer. estagiária. Então, foi muito legal. Todas tá nós aqui começamos como pesquisadoras, Sim. Mas é. Sim. Depois gestoras. E aí gestoras e agora agora como dados. estagiárias. Agora vocês são dados. Agora é dados de tudo que pesquisa. dá pitaco no grupo. Então, olha, eu mais uma vez agradeço aí a vocês. É emocionante estar aqui com vocês. E sempre bem-vindas ao Nupo, sempre contribuindo. E quero agradecer também, encerrando aqui, né? Esse é o nosso podcast, retornando aí depois de 2 anos de ausência, né? Na nossa época não tinha como fazer, a gente fazia os webinars, mas é um outro ritmo, é muito gostoso aqui estar no rádio. Então quero agradecer também a Afonso. Muito obrigado ao pessoal do NIS, Núcleo de Imagem e Som, e a SPM. Então é isso, a gente se despede, quero agradecer a todos e aos Obrigada, Noopers gente. que estão aqui agora também. Muito obrigado. Muito Obrigada. obrigada. Obrigada, Valeu. gente.